Aoba! Bom, então, no vídeo de hoje vou fazer uma mágica. Uma mágica. Bom, mágica é um show de ilusionismo. Ilusionismo implica ilusão. Portanto, eu fiquei iludido, cara. Eu fiquei iludido quando eu fiz a questão do ITA, de geometria plana da segunda fase, prova que eu fiz esses dias atrás. E na hora da prova eu achei que eu tinha acertado. Eu fiz até o final, cheguei na resposta, circulei, botei um retângulo, botei até esses dois tracinhos aqui e falei, vou pra próxima, né? Mas não foi bem assim. E a intenção desse vídeo é fazer a mesma mágica que aconteceu no meu cérebro na hora da prova. Então eu vou fazer exatamente o que eu fiz na hora da prova e eu quero ver se você consegue ver onde é que tá o erro. Se você conseguir, parabéns, você tem uma visão, assim, acima da média em matemática. E se você não conseguir, tá tudo bem, é normal, eu também não consegui, eu não acertei a questão por inteiro por causa disso. E isso não necessariamente é ruim. Por exemplo, talvez se eu tivesse acertado esse vídeo aqui, ele não existiria. Mas antes de começar, eu tenho certeza que você já viu que o vídeo é longo. E além de ser longo, eu vou te adiantar que ele é denso também. Ele é denso, o caldo vai engrossar. Então, se você só quer coisa fácil, vídeo rápido, TikTok, Reel, Shorts, esse vídeo não é pra você não, meu padrinho. Esse vídeo é pra quem quer aprender a pensar, ficar mais inteligente. Eu vou respeitar o seu intelecto e vou acreditar que você é capaz de entender todas as demonstrações aqui. E sim, demonstrações. Eu vou demonstrar a maioria das coisas e o que eu não vou demonstrar, eu listei. Você só precisa saber disso daqui, cara. Você só precisa saber do Teorema de Pitágoras, que eu acredito que você saiba. Você só precisa saber que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, que a ordem dos fatores não altera o produto, que produto notável, né? A diferença de quadrado gera o produto da soma pela diferença, e que A menos A igual a zero. Filho, você acha que eu tô brincando? Isso aqui realmente não vou conseguir demonstrar pra vocês. Isso aqui dá um trabalho real de demonstrar, vocês não fazem ideia. Mas é isso. Na verdade, eu acho que isso aqui é até um postulado. Enfim. Primeiro eu vou começar a ler a questão. Já fiz o desenho aqui pra adiantar. Já fiz umas contas também, pro vídeo não ficar tão extenso assim. Bom, a questão é o seguinte. Seja ABC um triângulo de lados AB igual a 6, AC igual a 10 e BC igual a 14. Calcule o raio da circunferência externa. Então, isso aqui é a nossa circunferência externa ao triângulo ABC, que tangencia simultaneamente os segmentos BC, as retas suporte AB e AC. Então, esse é o desenho que eu fiz. Eu tomei o cuidado de fazer um desenho bem parecido com o desenho que eu fiz na hora da prova. Inclusive, olhando aqui, eu acho que o desenho que eu fiz na hora da prova talvez tenha me induzido ao erro, mas eu não vou adiantar o erro, senão perde toda a mágica do negócio, né? Um bom mágico não revela seus truques. Enfim, esse é o desenho. E conforme eu vou fazendo a questão, eu vou também tentar mostrar qual foi o meu raciocínio por trás. Porque, mais do que resolver a questão, eu quero que vocês aprendam a resolver também. Mas eu quero que vocês não aprendam a resolver essa questão. Qualquer questão. E existem certos padrões de raciocínio. Por exemplo, nessa questão eu tenho todos os lados do triângulo ABC. E não é em toda questão que a gente tem isso. Normalmente a gente tem um ângulo, normalmente a gente tem outro tipo de informação. Nessa questão também existem retas tangentes à circunferência, que também existe um padrão de pensamento que eu vou mostrar. Então, eu vou explicitar como que se deve pensar. Vou te ensinar a pensar, porque senão esse vídeo não teria nada de diferente com relação ao que você vê por aí nos materiais, outros canais. Outros canais normalmente jogam fórmulas prontas, não demonstram. Aqui eu vou tentar demonstrar tudo, menos isso aqui que eu listei, porque eu acho que isso aqui é fundamental o suficiente para eu assumir que você sabe. Como eu disse, eu vou respeitar o seu intelecto, mas nada impede que eu prove também essas fórmulas. Inclusive essa daqui é bem bonitinha, a do triângulo. O Pitágoras tem livro com um monte de prova aí, enfim. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês nessa questão é que existe uma circunferência. E um professor uma vez me deu uma dica muito boa sobre circunferência. Ela não tem muita coisa. Ela tem basicamente um centro e um raio. E é isso. Todos os fatos complicados de circunferência que a gente tem, de tangenciamento, enfim, eles
só falam de centro e raio. E porque, na verdade, é isso que define uma circunferência, né? Não tem como fugir muito disso. Então, quando você olha para esse desenho, você tem que chamar, sua atenção o fato das retas serem tangentes, porque existem várias propriedades que te ajudam a resolver esse tipo de questão. E o primeiro teorema que te ajuda a resolver esse tipo de questão é um teorema chamado Teorema do Bico, que é um teorema que diz o seguinte, eu vou provar ele aqui com vocês. Quando você tem uma circunferência e duas retas tangentes a essa circunferência, do ponto de tangência até o ponto P, né? Até os pontos de tangência, esses lados aqui são iguais. E o nome é Teorema do Bico, porque isso aqui faz um bico, né? É, basicamente isso. O nome não é muito importante. O que importa é você saber a propriedade. Vamos demonstrar ele primeiro? Porque na demonstração dele vai aparecer outro fato que eu vou usar também no decorrer da questão. Além de que esse lado é igual a esse, né? Obviamente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, isso aqui é uma circunferência, né? E tanto isso quanto isso são raios. Então, por isso que eu disse que isso é igual a isso. E no fundo, o que eu quero na questão é o raio da circunferência, né? Então, enfim. Outro fato que é muito importante que eu vou provar também é que a reta tangente, ela faz 90 graus com um raio aqui, ó. E isso aqui, muita gente acha que, é óbvio, só ouviu o professor falando e intrinsecou na mente e não sabe realmente o porquê. E eu vou explicar aqui o porquê. Bom, imagina uma reta R, assim como aqui tinha uma reta, e um ponto P, assim como aqui tinha um centro, certo? Aí você vai criar um ponto P, uma reta R, e você vai traçar a reta perpendicular. Repara que eu já estou falando, nesse caso aqui, que a reta é perpendicular, certo? Mas calma, mesmo assim eu ainda vou provar que isso aqui é perpendicular, sem já falar no início. Enfim, você vai ver. Vamos traçar a reta perpendicular e vamos chamar essa medida aqui de P, certo? Beleza. E a gente traça uma medida D aqui, um lado D qualquer. Que, ele é a distância, né? Do ponto P até a reta R. A gente vai formar um triângulo retângulo, porque a gente traçou uma perpendicular, né? Então a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, que é o que eu disse que você precisava saber. Então, d ao quadrado é igual a p ao quadrado mais x ao quadrado. Então, quando x é igual a zero, ou seja, a princípio, você pode traçar qualquer hipotenusa aqui, né, para fechar. Não precisa ser ali. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser mais curtinho, certo? E o x está mudando, né? Aqui o x é esse pedaço pequenininho. Quando se trata dessa outra reta, já é esse pedaço aqui. Quando se trata dessa outra reta, é esse pedaço aqui. E o que a gente quer? A gente quer minimizar o d. Como que a gente minimiza o d? A gente minimiza a distância de um ponto até uma reta. Você concorda comigo que é quando x é igual a zero? Aliás, era para isso ser óbvio geometricamente, mas não precisa ser, porque você pode ver isso algebricamente através do Teorema de Pitágoras. A gente sabe que a distância é igual a p mais x. Só que nesse problema o p está sempre constante. Tanto para esse d, quanto para esse d, quanto para esse d, o p se manteve o mesmo, né? Então o p está constante e o que está variando é o x. Só que o x está sendo elevado ao quadrado. Então, mesmo se você dissesse que quando está para cá o x é negativo, como ele é elevado ao quadrado, dá positivo. Então, o menor valor de d vai aparecer quando o x for igual a zero. Então, quando o x é zero, d é mínimo. E quando d é mínimo, o d é igual ao p. Vocês concordam comigo? E o que isso significa? Que a menor distância de um ponto até uma reta é a distância que pertence a uma reta perpendicular, a reta dada. Talvez tenha ficado meio confuso, mas o que eu quero dizer é que a gente estava procurando qual que era a distância mínima d, certo? E a gente descobriu que ela é mínima quando ela é igual a p. Só que a gente já tinha dito que p faz parte de uma reta perpendicular à reta R. Ou seja, a reta que é perpendicular é a reta mínima. O segmento de reta, né? E o segmento de reta mínimo,
ele é perpendicular. Então, a lógica parece não estar fazendo tanto sentido, mas é porque é sutil mesmo. Olha só, a gente traçou esse segmento de reta que faz parte de uma reta suporte, né? Eu vou fazer pontilhada aqui e vou fazer com bastante calma, para que você entenda. Faz parte de uma reta suporte. Esse segmento é o segmento de reta com comprimento mínimo, que une o ponto P à reta R, certo? Certo. Só que a gente provou que é mínimo. Agora, antes, a gente só tinha dito que ele fazia parte, esse segmento de reta fazia parte de uma reta suporte, que era perpendicular à reta R, certo? Só que, fazendo essa conta, a gente provou que o segmento de reta que é perpendicular à reta R, ele é perpendicular à reta R, e ele também é o segmento mínimo. Então, você concorda comigo que se o segmento for mínimo, a gente também consegue concluir que ele é perpendicular? A gente concluiu que o perpendicular é mínimo. Só que o fato que eu quero usar é que o mínimo é perpendicular. Pode ser que isso não seja tão válido, porque na verdade eu estou provando a ida e eu quero usar a volta. Mas por enquanto eu quero que vocês acreditem nisso, coloquem aí nos comentários se está certo, está errado. Eu confesso que eu, parando para pensar agora, eu não estou muito seguro quanto a isso, mas enfim. O que eu quero que vocês acreditem no momento é que a volta também vale. Então, se o segmento é mínimo, ele é perpendicular à reta R. Por quê? Porque olha agora para o nosso problema. Aqui a gente tinha uma reta que, no caso, parece a reta R, né? Aqui tinha o ponto P. E vocês concordam comigo que esse segmento que eu vou pintar de azul, ele é a menor distância do ponto P até a reta R? Porque qualquer outra distância que eu traçar aqui, ela vai ser R mais esse pedacinho aqui. Enquanto essa distância aqui era só R, certo? Então, a gente sabe que esse segmento de reta aqui, que eu pintei de azul, ele é o segmento de reta mínimo. Logo, ele é perpendicular, certo? Aqui, por simetria, é a mesma coisa, né? E a gente também tem que esse lado aqui, ele é comum aos dois triângulos. E pronto. Já que a gente tem que um lado é comum, a gente tem que esse outro lado também é igual. E a gente também tem que o triângulo é retângulo. Por Pitágoras, a gente conclui que esse lado é igual a esse lado. E esse é o teorema do bico. Além disso, como a gente concluiu que os três lados são iguais entre si, a gente também conclui que esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? E eu vou usar esse fato. Por quê? Porque quando eu estava na hora da prova, eu já sabia disso, né? Aí eu liguei daqui até aqui e eu sabia que aqui era bissetriz. Que essa reta que eu tracei é bissetriz daquele ângulo. E eu pensei, pô, se eu achar aquele ângulo, como eu sei que aqui é 90 graus, pronto. Eu só vou aplicar a tangente, né, do ângulo, que eu vou chamar de alfa aqui. Só vou aplicar a tangente de alfa, que vai ser R sobre esse segmento aqui, que eu vou achar ainda, usando o teorema do bico, inclusive. E pronto, matou a questão. Foi isso que eu fiz. Mas vamos lá. Vamos agora aplicar o teorema do bico. A gente tem um ponto aqui que está saindo duas retas tangentes. Então a gente pode aplicar o teorema do bico aqui, certo? Eu vou apagar esse 14. Por quê? Porque eu vou chamar esse segmentozinho aqui de A. E eu sei que aqui também vai ser A, por teorema do bico. Aqui nesse caso, a mesma coisa. Se eu chamar aqui de B e falar que aqui tem dois tracinhos de comprimento, aqui também vai ter dois tracinhos de comprimento, certo? Eu vou deixar os tracinhos em azul porque eu quero. Ficou em azul aqui, bonitinho, pá. Só que fazer isso nos dá duas equações que nos permite achar A e B. Por quê? Porque se aqui é A, aqui dentro também é A, certo? Se aqui é B, aqui dentro também é B. Só que a gente tinha que aquele comprimento ali de dentro era 14. Então a gente tem que A mais B é igual a 14. Agora, aplicando outro teorema do bico para esse ponto aqui, a gente tem que esse segmento aqui, ele é igual a esse segmento aqui, certo? Então a gente tem que 6 mais A, a gente tem que 6 mais A, que é esse segmento aqui, é igual a 10 mais B.
que é igual a esse segmento aqui. Então, um sistema de duas equações, duas incógnitas, né? Para resolver esse sistema aqui, eu vou, sei lá, somar essas duas equações. Acho que já resolve. Do lado esquerdo fica 2A mais 6 mais B. Do lado direito fica 14 mais 10, 24 mais B. Eu somei para que o B cortasse e eu achasse o A. Portanto, o A vai ficar sendo igual a 24 menos 6, 18 por 2, 9, né? Espero que você saiba fazer conta, acredito no seu intelecto, como eu havia dito antes. E como eu achei que o A é igual a 9, eu também achei, aplicando o A em qualquer uma das equações anteriores, que o B é igual a 5, né? 5. Bom, então eu já achei A e B. A é igual a 9, B é igual a 5. Então esse segmento aqui vale 5. Segmento aqui vale 5. Segmento aqui vale... Droga, A é igual a 9, né? 9, 9, 5... Enfim, vocês entenderam, né? 5 e 5. Beleza, agora como eu disse, só falta achar o ângulo, né? Porque se eu achar esse ângulo alfa, eu aplico a tangente de alfa e acho o meu R. Só que, bom, vamos lá, né? Vamos tentar. Qual que foi a minha estratégia para achar esse ângulo alfa? Bom, eu tenho todos os lados de um triângulo. Qual foi a fórmula que eu lembrei de usar quando eu vi que eu tinha todos os lados de um triângulo? Fórmula de Heron. Por quê? Ela me dá a área do triângulo em função só dos lados, sem eu precisar de saber de nenhum ângulo. E qual que foi a outra fórmula que eu lembrei para achar esse ângulo? Eu lembrei que uma fórmula que diz que um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, me dá a área do triângulo. Então, eu tentei usar essas duas equações, essas duas fórmulas, né, para a área do triângulo. Só que eu estou fazendo um vídeo, né, para o YouTube, eu quero te passar algum conhecimento, algum insight a mais. Então, eu vou demonstrar a fórmula de Heron aqui para você. E nessa demonstração vai ser muito legal porque eu vou te ensinar um pouco como que se pensa num problema de matemática. Especificamente, como que você pensa num problema que você tem que provar algo. Então, essa aqui é a fórmula de Heron, para quem não conhece. E ela te dá a área do triângulo em função dos lados do triângulo. E eu vou tentar mostrar como que eu penso para demonstrar esse tipo de fórmula. Por exemplo, se fosse uma questão que demonstra essa fórmula, como é que eu pensaria? Bom, primeira coisa, aqui tem uma área e aqui tem uma raiz. Então eu pensaria em levar esses dois lados ao quadrado. Então apareceria a área do triângulo ao quadrado, né? Então o que eu fiz? Eu pensei em uma fórmula para a área, primeiro, que é a fórmula mais simples que eu imaginei, que é lado vezes o seno do ângulo entre eles. Na verdade, você pode pensar como sendo base, que é o A, base, vezes a altura, que é o B, altura, aliás, B seno, né? B seno. B seno. A área da base vezes a altura dividido por 2. Como eu disse, eu ia precisar que você soubesse disso. Eu peguei essa equação e elevei ao quadrado. Apareceu S ao quadrado, apareceu não sei o que ao quadrado. Só que apareceu um alfa ao quadrado. Ou seja, como eu acho o seno de alfa em função dos lados? Porque é isso que a fórmula me dá, né? Ela não aparece nenhum alfa aqui na fórmula final. Aparece só os lados. E o que eu pensei, né? Na verdade, na hora da prova, esse passo não existiu, né? Eu simplesmente sabia essas duas e igualei. Só que aqui eu quero mostrar como que eu demonstraria, né? Então, como eu acho o seno de alfa em função dos lados? Você pode pensar, pô, lados e ângulo, eu penso em lei dos cossenos. Só que eu não vou jogar só a lei dos cossenos, né? Eu vou demonstrar a lei dos cossenos para vocês. Então, vamos lá. Olha para esse triângulo aí. E tu pensa, pô, a lei dos cossenos, né? Se eu fosse para demonstrar também, ela é algo que relaciona lados com ângulo, né? Então eu vou escolher o ângulo alfa aqui, porque é o ângulo que está envolvido. E eu vou tentar mexer nesse triângulo usando Pitágoras para achar a lei dos cossenos. Bom, primeira coisa, eu sei que isso aqui é B vezes o seno de alfa. Certo? E eu sei que esse lado todo aqui do triângulo vale A. Só que eu sei que esse lado aqui vale B vezes o cosseno. Então esse lado amarelo vale A menos
B cosseno alfa. Concorda comigo? Bom, só que isso daqui que eu tracei, eu disse que é uma altura. Então faz 90 graus. Logo eu posso aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Vamos aplicar Pitágoras? C ao quadrado. Opa, tá azul. C ao quadrado é igual a B ao quadrado seno ao quadrado de alfa mais, vou levar aquilo ali ao quadrado, vou usar produto notável, ao quadrado menos 2 vezes a B cosseno alfa mais B quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Vou deixar tudo bonitinho, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, deixando tudo, botando o B ao quadrado em evidência, né? Isso aqui a gente sabe que vai ser 1. Isso aqui eu também não disse que você precisava saber, mas pelo amor de Deus, né? A ao quadrado menos 2 vezes a B cosseno de alfa. E, bom, como isso aqui deu 1, eu posso apagar. Eu vou arrastar isso aqui para a esquerda e pronto. Tá aqui. Tá aqui a lei dos cossenos, certo? Errado, cara. Errado. Eu te enganei de novo. Tô falando que eu tô fazendo mágica. Eu só posso fazer isso, tipo, isso é um alerta, inclusive. Essas demonstrações que usam desenhos, né? Você tem que tomar cuidado, cara. Porque eu só posso fazer esse desenho aqui, por exemplo, desse triângulo, se eu assumir que o ângulo alfa, ele é um ângulo menor do que 90. Afinal de contas, se ele for maior, ele não pode fazer parte de um triângulo retângulo, né? Senão extrapolaria lá a soma dos ângulos ser 180. Então, a princípio, não. Eu tenho que fazer também o outro caso. O caso em que o ângulo alfa é maior do que 90 graus, ou seja, que ele não consegue fazer parte de um triângulo retângulo. E o caso também do alfa ser igual, né? Mas vou mostrar para vocês que o caso do alfa ser igual acaba caindo no teorema de Pitágoras. Ou seja, a lei dos cossenos é uma generalização do teorema de Pitágoras, ou o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. Mas deixa eu te mostrar isso. Bom, primeiro vamos fazer um triângulo então obtuso, né? Em que um dos ângulos é maior do que 90 graus. E vamos chamar esse ângulo de alfa, né? Para ser justo. Certo? Bom, esse lado aqui vai ser C, para ser justo também. Esse lado aqui vai ser o A, então. Esse lado aqui vai ser o B de base. Bom, vamos tentar fazer o mesmo processo, né? Vou tentar traçar uma altura. Só que dessa vez a altura que eu vou traçar vai ser aqui, ó. Pá. Quanto que vale essa altura? Quanto que vale essa altura? Ela vale A vezes quanto? Bom, esse ângulo aqui é alfa. Eu prolonguei. Aqui então vale 180 menos alfa, certo? 180. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse ângulo aqui vale 180 menos alfa. Só que a gente tem, pelo ciclo trigonométrico, né, que o ângulo de alfa, que o seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa, né? É igual, vale o mesmo valor. Esse aqui é o seno deles, né? Fazendo de maneira bem rápida, né? Então, esse lado aqui, essa alturinha aqui, ela vale A vezes o seno de alfa. E esse lado aqui, e esse lado inteirão aqui, ele vale o B mais esse ladinho aqui. Só que quanto que vale esse ladinho aqui? Ele vale A vezes o quê? Esse aqui é o ângulo 180 menos alfa. Então, é o A vezes o cosseno de 180 menos alfa. Cosseno de 180 menos alfa. Menos alfa. Certo? Então, esse lado inteiro aqui de baixo vale... Esse lado aqui inteiro aqui de baixo vale B mais o A vezes o cosseno de 180 menos alfa. Certo? Só que, pô, o cosseno de 180 menos alfa, ele é a mesma coisa que menos o cosseno de alfa, né? Ciclo trigonométrico, pá, você faz que o alfa é um ângulozinho aqui, pá, não sei o que.
Tem como demonstrar isso formalmente, mas não é o intuito da aula, né? Então, aplica Pitágoras de novo. A gente vai ter que C ao quadrado é igual a quadrado seno quadrado de alfa mais b ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o b vezes tananã. Fica aí pra casa, né? Faz em casa aí, vai dar a mesma coisa. Então, essa é a lei dos cossenos. De posse da lei dos cossenos, vou deixar isso aqui. Deixar a casinha aqui. Lembrar que tem que fazer em casa, faz em casa aí. Desocupado. Para de assistir TikTok, faz alguma coisa aí. Termina essas contas aqui. Tendo imposta a lei dos cossenos, agora eu vou poder usar ela, né? Porque lembra, tem que lembrar. A gente quer provar, demonstrar a forma de Heron. Aí a gente chegou numa fórmula para área ao quadrado em que tinha o seno. E agora a gente está tentando colocar o seno ou cosseno de alfa em função dos lados. E agora a gente tem uma ferramenta para isso, que é a lei dos cossenos, certo? Então, vamos agora aplicar a lei dos cossenos. Aplicando a lei dos cossenos para aquele triângulo que a gente tinha, fica assim. E eu quero isolar o cosseno de alfa, né? Afinal, eu quero isolar para colocar lá naquela outra fórmula. E ficou assim. Só que nessa fórmula, como eu elevei ao quadrado, apareceu o seno de alfa ao quadrado. E como a gente sabe a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Era para eu ter colocado isso lá como que você precisava saber, mas enfim, né? Eu preciso também elevar esse cosseno aqui ao quadrado, né? Só que quando eu cheguei aqui, eu pensei, pô, eu não vou elevar isso aqui ao quadrado, né? Porque isso aqui é um trinômio, cara. Se fosse um binômio, se fosse tipo a quadrado mais b quadrado, até que eu faria, mas o menos c quadrado... Cara, quando você chegar em algo assim, deixa assim e ora para Deus te ajudar no meio das contas futuras. É uma dica que eu te dou. Então, bom, se o cosseno de alfa é isso, a gente acha o seno de alfa ao quadrado e pronto. Agora a gente coloca esse seno de alfa ao quadrado lá naquela equação que a gente tinha. Porque daí a gente vai ter a área só em função de alfa, certo? Então, a gente substitui e fica assim. Já coloquei para adiantar as contas. Faz a distributiva, né? Esse a quadrado, b quadrado, ele multiplica o 1 para aparecer esse termo. E ele multiplica o outro termo aqui, como eu disse, como eu escrevi, aliás. Corta o a quadrado, b quadrado com a quadrado, b quadrado. Só que repara que ficou muita coisa ao quadrado, né? Então eu escrevi dessa forma. E escrever dessa forma me ajudou. Por quê? Porque aqui apareceu um a quadrado menos um b quadrado, né? A rigor, não, né? Porque eu chamei o a e o b de lados. Aliás, eu vou botar m e n. Só para você entender que... E isso também é um ponto importante. Não decore fórmulas, porque você vai se confundir às vezes. Às vezes as questões elas chamam as incógnitas de maneira proposital para que você confunda com a maneira que você decorou as fórmulas. Então, decore o significado delas. Apareceu uma diferença de quadrados. E eu sei como tratar uma diferença de quadrados, né? Como eu tinha apresentado aqui em cima, diferença de quadrados você pode escrever como o produto da soma pela diferença. Coisa que você aprende no fundamental. Ou pelo menos deveria aprender no fundamental, né? Então, apareceu uma diferença de quadrados e eu vou aplicar. Ah, lembrando, na fórmula também aparecia esse P. Esse P aqui, ele é o semiperímetro. Então, ele é o equivalente a pegar o perímetro e dividir por 2, né? Faz sentido, né? Esse aqui é o perímetro, quando você divide por 2 é o semiperímetro. Até que faz sentido. Então, a gente vai tentar fazer aparecer isso daqui, né? A gente vai tentar forçar aparecer isso aqui para ficar parecido com essa fórmula, né? Então, primeiro, aparece uma diferença de quadrados, soma pela diferença. Então, você soma o que está aqui dentro com o que está aqui, certo? Aí vai aparecer isso daqui. Meu amigo, ficou grande, né? Falei que o caldo ia engrossar, cara. Só que aqui, o denominador é 2 desse termo, o denominador desse termo aqui é 4, né? Então, o que eu fiz desse lado da equação para esse lado da equação? Eu multipliquei aqui por 2, multipliquei embaixo e em cima essa fração por 2, porque daí aqui ia ficar 2 ao quadrado, né? E aqui ia ter um 2. E esse 2AB
ia juntar com a quadrado e com b quadrado, né? A gente sabe que a quadrado mais b quadrado mais 2ab é igual a a mais b ao quadrado, né? E eu quero fazer aparecer esse a mais b porque lembra lá o semiperímetro, né? Então, eu fiz esse processo aqui daqui pra cá. Daqui pra cá. Então, esse cara aqui, ele ficou isolado, né? Por isso que ele apareceu aqui de novo. E o outro lado ficou a mais b ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. E por que que em vez de escrever 4, 2 vezes 2, eu escrevi 2 ao quadrado? De novo, para te lembrar que apareceu de novo uma diferença de quadrados. Tanto desse lado quanto desse lado, que eu fiz algo muito parecido. Só que mudou um sinal aqui, né? Então, como C é positivo, eu escrevi ele mais à esquerda. E, opa, isso não é propaganda política, peço perdão. E, enfim, multipliquei por 2 também, só que eu coloquei um menos aqui em evidência e apareceu o a menos b ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Essas contas também ficam para casa. Então, pô, apareceu 2 vezes uma diferença de quadrados. E a gente sabe que cada diferença de quadrados se abre em 2. Então, vai aparecer 4 fatores. E a fórmula que a gente quer provar tem exatamente quantos fatores? 1, 2, 3, 4 fatores. Então, pô, se a gente não tá no caminho certo, eu sou maluco, né, cara? Pô, a gente tá... E ainda a gente vai... Isso aqui, a raiz ao quadrado, é a área ao quadrado, a gente ainda vai passar a raiz. Pô, se não for isso aqui... Aí você faz de novo. Repara que Deus te ajudou, né? Você não precisou elevar isso aqui ao quadrado. Tem que confiar nas contas, cara. Tem que confiar nas contas. Você não precisou elevar ao quadrado. Aí você... Bom, continua as contas, né? Você abre no produto pela soma, aparece isso daqui. E, pô, já apareceu o nosso P, né? Que a gente iguala, isso aqui é P. E isso aqui não é P, né? Apareceu um sinal de menos, aqui também tem um sinal de menos, aqui também tem um sinal de menos. E lá na fórmula, que a gente quer provar, aparece um P em todos os fatores. Então vamos forçar a aparecer esse P, pô. Vamos forçar a aparecer esse P. Então, aqui, para eu forçar a aparecer um P nesse fator aqui, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar por... Vou reescrever A mais B menos C dividido por 2. E, para aparecer o P, eu tenho que somar isso aqui, C sobre 2. Só que eu não posso mudar o fator, né? Então, também tenho que subtrair C sobre 2. Por quê? Porque essa fração aqui eu posso distribuir esse 2, né? Vai ficar um 2 aqui, um 2 aqui. E pronto. Isso somado com isso é o nosso P, né? Aqui também tem um 2, perdão. É o nosso P. Então, esse fator aqui acabou se tornando um P. Aí junta esse menos C sobre 2 com esse menos C sobre 2, fica menos C, né? Então, P menos C. Pô, apareceu. Tinha que aparecer, né? Tinha que aparecer. A gente seguiu o caminho. A gente viu que ia ficar em função dos lados. A gente forçou a aparecer em função dos lados. A gente forçou a aparecer a raiz. É inevitável, cara. A matemática é linda. Esse outro fator, a gente faz a mesma coisa, só que com o B, né? Então vai ficar P menos B. B maiúsculo, não. B minúsculo. E esse outro fator vai ficar P menos A. Isso aqui, a área ao quadrado, né? A área ao quadrado. Então, a gente vai vir aqui e botar a bendita da raiz. Só que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, para ficar igualzinho, o que a gente escreveu lá vai ficar P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, a raiz disso tudo. E essa é a nossa fórmula, certo? Essa é a fórmula de Heron. É, meu amigo. Complicada a demonstração, né? Bom, eu disse, eu avisei. Ó, isso aqui é mágica, avisei. Bom, aí o que eu fiz na hora da prova, né? Peguei essa fórmula e apliquei. No caso do nosso triângulo, é como se um dos lados fosse 14, o outro fosse, sei lá, 6 e o C fosse 10. Aplicando essa fórmula aqui, o semiperímetro, isso aqui fica 20, né? Somando com 10, 30, o semiperímetro tá 15. Então, vai ficar 15 vezes 15 menos A, 14, que é 1. 15 menos 6, que é
acho que é 9, né? 15 menos 10, 5. Tira a raiz disso. E eu queria achar o ângulo, né? Aí o que eu fiz? Lado vezes lado. Cadê a questão? A desenho. Eu peguei lado vezes lado, 6 vezes 10, vezes o seno do ângulo entre eles, que não é alfa, que eu quero, é 2 alfa. Então, vou baixar aqui. Então, 6 vezes 10, vezes o seno de 2 alfa dividido por 2, certo? Aí, você faz conta, né? Confio no seu intelecto. Você vai chegar que o seno de 2 alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí você pensa, pô, isso aqui... Até quem canta musiquinha sabe qual ângulo que é esse aqui, pô. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Agora põe a raiz no 3 e no... Então, você sabe que esse ângulo aqui é o 60 graus, né? Então, 2 alfa é igual a 60 graus. Então, alfa é igual a 30 graus. Pô, pelo amor de Deus, né? O Ita nem é tudo isso, né? Aliás, pra quem tava fazendo a prova, como eu, né? Não precisava demonstrar isso aqui. Então, você só fazia isso aqui, chegava aqui, pá. Aí você volta pra questão, chegou que o alfa é igual a 30, né? Você falou, pô, se aqui é 30, aqui é R, então a tangente de alfa, que é a tangente de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 3, né? Só que a tangente de 30 é o R sobre 15, né? E pronto. O raio é 5 raiz de 3. E eu fiz isso daqui e parti para a próxima questão. Acertei, nota 1000, vou passar no ITA. E não, cara, tá errado. Tá errado. Aonde que tá errado? Aonde que tá errado, hein? Te pergunto, de todas essas contas aqui, onde é que tá o erro? Meu amigo. Vai cantar a musiquinha, vai. Vai cantar a musiquinha pra você ver se você não vai. Você acha que musiquinha passa no ITA, cara? Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Que é isso aqui, cara? Que é esse passo aqui, cara? É só os 60 graus que o seno dele é raiz de 3 sobre 2, cara? E o 120, cara? O 120 não cumpre isso não, cara? Não cumpre. Você tá me dizendo que o seno de 120 não é raiz de 3 sobre 2? Claro que é, cara. Eu errei, cara. Eu não vi isso, cara. Cara, eu olhei pra esse negócio aqui e falei, 60 graus. Vou fazer. E não é, cara. Não é 60 graus. Esse triângulo aqui, cara. Esse triângulo aqui do 14, 6, 10 não pode ter 60 graus aqui. Não pode ser. Era pra eu ter analisado o outro caso também. Só que eu esqueci. E aqui tá uma parte muito importante. O caminho que eu tomei não foi bom. Porque além de eu precisar usar essa fórmula aqui pra achar o ângulo, né? Que era o meu objetivo final. Eu acabei achando o seno do ângulo, né? Que me induziu ao erro. Quando eu poderia, na verdade, apenas só pensar, pô, eu tenho todos os lados do triângulo, né? Deixa eu apagar aqui, porque tá muito poluído. Eu tenho que aqui é 14, aqui é 6, aqui é 10. Eu vou achar esse ângulo aqui, 2 alfa, por uma lei dos cossenos. Poderia ter pensado isso. E a lei dos cossenos ia me entregar o cosseno de 2 alfa. O cosseno de 2 alfa. E o cosseno de 2 alfa ia dar menos meio. Como o cosseno ia dar negativo, eu ia me ligar, pô, isso aqui é o 120 graus. E além de eu me ligar, ia ser mais curto, né, do que usar a fórmula de Heron. Então, eu escolhi um caminho errado, tipo, não errado, né, também daria certo. Só que é um caminho que me exigia ter um pouco mais de atenção para não errar. Então, na verdade, cara, esse ângulo aqui, o 2 alfa, ele é igual a 120 graus. E, portanto, o alfa, ele é igual a 60 graus. 60 graus. E, fazendo a conta certa, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3, né? Então, tira esse raiz de 3 aqui. E a resposta certa da questão é igual a 15 raiz de 3, na verdade. Então, meu amigo, minha amiga, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te mostrado também como que se deve pensar ou demonstrar uma fórmula. Enfim, querendo ou não, também demonstrei a lei dos cossenos, a lei dos senos. Não sei o que vai ser desse canal, sendo que eu já estou demonstrando tudo no primeiro vídeo. Eu espero que esse teorema aqui que eu tenho usado não seja muito forte, né? Mas, enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te mostrado. Eu vou trazer mais vídeos aqui.
tentando explicar um pouco como que funciona o raciocínio matemático, como que os caras matemáticos não são doidos, aliás, são todos, inclusive, mas eles seguem uma lógica e todo mundo pode aprender, é só querer. E tem que querer mesmo, tá? Tem que querer, porque o negócio é difícil. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que seu amigo aí também, que fez a prova, que errou ou que acertou também, talvez ele tenha feito de uma forma diferente, os cursinhos resolveram lá da forma deles, mas acho que essa forma aqui eu não tinha visto ainda, usando esse fato da bissetriz. E espero que tenha adicionado aí. Valeu, falou, 40 minutos de vídeo. Meu amigo, avisei que o caldo ia engrossar.